Cássio Costa, Williano, Fábio, né? Grande Fagner, Sabrina Lopes. Então vamos lá, gente. Estava Tiffany, Maria Eduarda, bom dia. Estava aqui organizando Caroline, organizando nossa internet, gente. Tá daquele jeito, não vai dar certo. Bom dia, Cássio. Não esqueçam, gente, de assinar a frequência de vocês, certo? A frequência também vai compor nossa nota no final dos nossos processos, né? Gente, na aula de quarta-feira, a gente programou, coloquei até na agenda ali sobre a correção das nossas atividades, porque alguns alunos me pediram para a gente dar uma corrigida naquela atividade, né? Não é tão grande, mas alguns alunos que sentiram algumas dúvidas na questão da reprodução das bactérias, né? Aí, como a maioria de vocês entregaram, graças a Deus, alguns alunos ainda não, acho que aqui da turma do terceiro CDE, eu acho que uns 7 alunos, os que estão frequentando, claro, não me entregaram, certo? Mas eu recebo até hoje à tarde para quem não me entregou. Aqui foram poucos, né? Mas a grande maioria me devolveram a atividade. Pode mandar lá pelos, certo? Na próxima semana a gente vai organizar o nosso e-mail para biologia. Porque não deu certo o link lá no Google Classroom para vocês enviarem. Então a gente vai disponibilizar um e-mail que é melhor. E aí a gente vai seguir aqui a correção. Eu queria que vocês também, à medida que vocês fossem apresentando a dúvida, ou que, professor, eu errei, coloquei a alternativa diferente, vocês vão perguntando, liga o microfone e pergunta, né? Outra coisa, aí na próxima aula, se der tempo hoje a gente inicia, senão na próxima aula a gente inicia o reino protista, né? Que da nossa revisão do segundo ano é o nosso segundo reino a estudar, a ser estudado, né? Segundo a nossa classe sistemática classificatória. Então vamos aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa atividade. Vocês estão visualizando ela aí, gente? Me avisa aí, por favor, que a minha internet está lenta. Não tá transmitindo. Não tá? Apareceu agora? Agora foi, agora foi. Então, essa atividade aí, gente, é a atividade que finaliza o estudo do Reino Monero das aulas passadas. Foi o que a gente trabalhou na quarta-feira, que a gente não... Eu entrei na turma de vocês, mas aí a internet não deixou concluir, né? E ficou carregando, não entrei. Mas nas outras turmas, a gente finalizou esse contexto aqui e vamos entrar no reino protista, certo? Então vamos lá, eu queria que vocês prestassem atenção sobre a questão dos procariontes. O estudo dos procariontes é interessante, algo que a gente não deve esquecer jamais e que fica bom para a gente aprender, é que os procariontes vão fazer parte de um único reino, né? Os seres vivos, gente, são divididos em 2 grandes grupos, procariontes e eucariontes, né? Não esqueçam disso. Toda vez que tiver relação sobre a classificação de seres vivos, a gente vai ver questões em texto falando sobre os procariontes e eucariontes. Porque os seres vivos foram divididos primeiramente nesses 2 grandes grupos. Procariontes, que são aqueles que não apresentam a carioteca na sua célula, e os eucariontes. Para nossa sorte e para nosso aprendizado ser bacana, os procariontes só estão no reino. Então, o reino Monero compreende todos os seres vivos considerados procariontes. Isso quer dizer que os outros 4 reinos, porque a gente tem 5 grandes reinos, né? Monera, protista, fungi, plantas e animal. Desses 5 reinos, Monera
é formado pelos seres procariontes. Então, fica fácil aí. O reino moneda é formado por todos os indivíduos procariontes. E outra característica exclusiva dele, todos os seres vivos do grupo do reino moneda são formados por uma única célula. Então, são unicelulares procariontes. Por quê? Todos os outros reinos, eles vão ser eucariontes. A pessoa quer dizer que de moneda para frente, na escala evolutiva, todos são procariontes, então isso. Então, todos têm carioteca, fechado. Então, a partir do protistas, todos os seres vivos são considerados eucariontes. Isso quer dizer que todos os outros seres vivos, a partir do reino protista, apresentam carioteca na sua célula. Certo? Então, fica fácil para a gente entender e aprender a questão dessas duas diferenças básicas, né? Os grandes grupos, né? Os dois grandes grupos, procariontes e eucariontes. Olha aqui essa primeira questão. A primeira questão vai tratar da característica geral, né? De uma característica específica, né? Dos procariontes, né? Detalhe, né? A gente, ao longo dos nossos estudos, quando a gente for trabalhar as revisões do Enem, a gente vai trabalhar uma técnica bacana, né? A gente sempre, principalmente de 5 anos para cá, sempre o Enem, ele vem seguindo essa logística, essa estrutura nas questões. Sempre as alternativas de total de 5, A, B, C, D, E, sendo que essas alternativas, 3, gente, 3, é para lhe distrair, e 2 para você bater cabeça, que são as reflexivas, e 3 são distratores, que são aquelas questões que são feitas para você errar, né? E a gente vai treinar isso ao longo do nosso ano, né, do nosso estudo, através das questões de biologia. E aí nós temos aqui 5 alternativas. Oi. Eu tô vendo aqui e eu esqueci de fazer essa atividade aí. Não pode enviar mais não, né? Pode, eu até falei no início do terceiro ano, a maioria enviou. Tá faltando 7 pessoas, parece, eu acho. Mas você pode enviar até hoje à tarde, certo? Dá tempo. É bom que você acompanhe aí para mim pelo privado, certo? No WhatsApp mesmo. Ok? Quem tá falando? Tá bom, é o Moisés. Certo. Dá certo, Moisés. Então, essa aí foi a nossa última atividade para finalizar lá o estudo do Rei de Monelo, do Protagonista. Então, vamos lá, gente. Ó. Sempre nessa estrutura, o Enem trabalha com essa estrutura de 5 alternativas, 3 alternativas para fazer você errar, né? E 2 para você bater cabeça, certo? Então, geralmente, em biologia, nas ciências da natureza, vão ter 2 questões que poderá ser o gabarito, né? Que pode ser a resposta, mas sempre tem uma mais certa. Olha essa questão aqui. Por mais que não tenha o texto, eu coloquei só um enunciado aqui. Analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica corretamente uma característica de uma célula procarionte. Então, sabendo na biologia o bom que a maioria das palavras a gente entende sem necessário a gente ter que decorar a definição, né? Célula procarionte, você já quer dizer antes, carionte quer dizer carioteca. Pró, não tem carioteca. Eucarionte, carionte, carioteca. Você lembra de dentro, lá dentro, professor. Então, quer dizer dentro, presente, certo? Então, na biologia, antes da palavra, quer dizer pertencente, dentro, interno. Então, eucarionte quer dizer possui carioteca. Procarionte, antes da carioteca. Então, vamos lá. Alternativa A. A célula procarionte apresenta carioteca? Apresenta, sim. Apresenta, gente? Não. De cara. Isso, de cara, a gente já elimina aquelas que a gente sabe que está errada. Então, já vai diminuindo o teu trabalho para responder essa questão. Então, já elimina a letra A, nem bate cabeça com ela. Né? Essa aqui é uma que a gente chama de distrator, que é aquele que às vezes a gente vê a carioteca, pufa. Olha que é a segunda, a letra B. A ausência do envoltório nuclear, ausência, ou seja, não existe o envoltório nuclear, é uma característica marcante das células procariontes, né? Seria essa aqui a verdadeira? Ou está em dúvida? Olha que a letra C. Nas células procariontes não há organelo como retículo plasmático, mitocôndrias e ribossomos, né?
Essa aqui é uma que, de certa forma, ela faz a gente bater cabeça, mas não esqueçam que, por mais que a gente não falou em retículo endoplasmático e mitocôndria, quando estudou bactéria, mas as células da bactéria são ricas em ribossomos, certo? Inclusive, são células simples, mas lotadas de ribossomo, porque o que mais elas precisam, bactérias, são proteínas. E a proteína na célula é produzida pelos ribossomos. Ela não vai apresentar ainda mitocôndria, nem retículo endoplasmático, mas ribossomo sim. O que deixa a alternativa errada é porque ele diz que não há nenhuma dessas organelas. E é errado, porque nas bactérias, o que mais tem no citoplasma, além do núcleo espalhado, é ribossomo, gente. É síntese de proteína, não esqueçam disso. As bactérias precisam de muita proteína. E se elas precisam de muita proteína, elas têm muito que? Ribossomo, certo? Então, elas são ricas em ribossomo. De posse dessa informação, a gente elimina a próxima letra, a letra D, de danados, né? Então, a letra D, a célula procariôtica é rica em mitocôndria. Falso, certo? Ela não é rica em mitocôndria. E vocês estudaram lá no primeiro ano que uma das funções da mitocôndria é respiração, né? Respiração, principalmente aeróbica, né? Mas as bactérias não possuem, né, na sua grande maioria, mitocôndria. Algumas, em questão da evolução, aí cianobactérias, apresentaram algumas mitocôndrias, né? Para auxiliar nessa respiração aeróbica. Mas, na grande maioria, as bactérias não apresentam mitocôndria. Se não apresentam mitocôndria, eu não posso dizer que a bactéria é rica em mitocôndria. Ela é melhor de rica em ribossomo, né? Então, ó, foi eliminado letra A, letra C e letra D. Olha que a letra E e a letra B, gente. O DNA da célula procarionte está localizado no nucleolo, certo? Quem lembra o que é o nucleolo? Nucleolo, né? É o núcleo da célula procarionte. É o núcleo da célula da bactéria. Então, cuidado. Nucleolo é o nome do núcleo. O DNA, realmente, material genético, está dentro do núcleo da célula. Toda célula apresenta núcleo, né? Ah, professor, a bactéria tem núcleo? Tem, porque tem muita questão que fala que o procarionte, por não ter carioteca, diz que não tem um núcleo, e é um nucleolo. Está errado. Nucleolo e o núcleo é a mesma coisa. E a gente viu que todo ser vivo é formado por célula. E se ele é formado por célula, quais são as unidades básicas? Membrana, citoplasma e núcleo. A diferença é que aqui nos procariontes, o núcleo é espalhado no citoplasma da célula. Se ele é espalhado no citoplasma da célula, ele poderá ser chamado de nucleolo, né? Ou núcleo. Muitas vezes chamado de nucleolo, porque é um núcleo diferenciado. Mas isso não quer dizer que a bactéria não tenha núcleo. Tem sim, é porque o núcleo é diferenciado. Aí o material genético fica no núcleo das células, claro, fica, né? Que é onde vai ser formado o código genético. Isso a gente sabe. Então, professor, a letra B, a ausência do núcleo do envoltório nuclear, que é a carioteca, é uma característica marcante do seu procarionte, correto. Então, nessa alternativa aqui, nós temos duas alternativas que responderiam à questão, mas a mais correta seria qual, gente? A letra B. Por quê? Quando a gente fala assim, procariontes, a principal característica é o quê? A ausência da carioteca. Por isso que levou o nome a nomenclatura, né? Levou esse nome, né? Deu essa palavra, né? A esses seres, cariontes, né? Que é o quê? A ausência ou presença da carioteca. Então, procariontes, a principal característica dela é a ausência da carioteca. Então, a ausência do envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes. Gabarito da primeira questão, letra B. Mas a E está correta? Está, mas a mais correta que você marcaria no Enem, por exemplo, seria a letra B. O DNA da célula procarionte está localizado no núcleo, no nucleolo da célula. Certo. Mas a letra B está mais correta. Entenderam aí, gente, essas pegadinhas? Deu para entender aí a primeira questão? Pareceu ser simples, mas é uma pegadinha. Isso é típico do Enem. Então, ó, olha aí a segunda questão. Sabendo que todos os organismos
com célula procariótica são agrupadas em um único reino, entre as alternativas a seguir, indica aquela que aparece o nome desse reino. Isso aí de cara você já sabe, né? Qual é a letra aí, gente? Letra B. D de dado? B de bola. Célula... Eu marquei a letra A. Viu como é bom a gente revisar? Então, sabendo que todas as células procarióticas, né, todos os procariontes foram agrupados em um único reino, qual é o reino que apresenta as células mais simples, mais primitivas? Então, a gente fica até mais fácil para a gente entender essa característica. Então, ó, todos os procariontes, eles foram incorporados em um reino, e todos os outros reinos são eucariontes. Como são as células mais simples, qual é o primeiro reino a se estudar na sistemática? O reino monero, né? O reino monero. Então, gente, as células procarióticas, que são as células dos procariontes, que são aquelas células que não apresentam carioteca, elas foram incorporadas em um único reino, o reino mais primitivo. E qual é o reino mais primitivo? O reino monero, certo? Proctista, E professor, proctotista é o reino dos protistas. Ele é formado por seus eucariontes. Oi? sobre o envoltório, o ser que tem um envoltório é sempre aquele que tem células que possuem carioteca, né? Isso. Porque as células procarióticas ela não vai apresentar esse envoltório nuclear. Certo? Ele não vai ter esse envoltório em forma do núcleo. É por isso que o núcleo ele é espalhado no centro é espalhado no citoplasma. E só quem apresenta essa célula primitiva é esse primeiro reino, o reino monera. Então, nós temos aqui na segunda questão os 5 reinos que são agrupados em seres vivos. Então, o reino monera é o mais simples, que é formado por esses procariontes. Então, a pegadinha é porque tem os procariontes, é que só porque mudou célula procariótica, alguns alunos pensaram que era protista, né? Protista. Que aqui é o próximo rei. Então, não esqueçam, dos 5 reinos, o único que possui célula procariótica, ou seja, são 6 procariontes, é o reino monera. Quem são eles? As bactérias, né? E as cianobactérias, né? As árqueas. Então, professor, e os outros reinos? Todos os outros reinos, incluindo protista, fungi, plantae, animalia, todos os outros são eucariontes, né? Então, fica fácil para a gente aprender. Procariontes, né? Estão no reino monera e todos os outros são eucariontes. O que são procariontes? Não esqueça, são células que não apresentam envoltório, né, nuclear. O envoltório ali que vai envolver o núcleo no centro da célula. Já o reino protista, os fungos, as plantas e os animais, todos eles apresentam o envoltório nuclear. Ou seja, a gente observa um ovo, já vê logo a gema. Aquela gema ela é organizadinha porque apresenta um envoltório nuclear que vai organizar a gema, né, ali na clara, no citoplasma. Pois todas as nossas células apresentam um núcleo daquele organizado, porque pela presença da carioteca. Professor, só essa membranazinha, né, essa membrana deu todo esse valor especial aos seres vivos? Sim. O aparecimento da carioteca, gente, fez com que essas células tivessem um poder metabólico muito grande, né? Então, essas células, a partir do reino monera para frente, essas células já são mais complexas, vão se transformar em tecido, então são células que vão dar hoje maior complexidade, até chegar ao reino animal, que na escala evolutiva é o grupo de seres vivos com células mais complexas. Detalhe, o reino monera, ele é considerado o reino onde inclui todos os seres vivos, considerado primitivo. Mas isso não quer dizer que eles são os inofensivos, não. O reino monera, por mais que eles sejam primitivos, são mais antigos do que os animais, por exemplo, né? Cerca de bilhões de anos no planeta Terra, a descoberta dele, eles hoje ainda existem, né? Então ainda existe, porque por mais que sofreram, né, mudanças climáticas, adaptativas no planeta Terra, ainda existem bactérias, né? Justamente pela capacidade que ela tem de se reproduzir no espaço e se adaptar. Então, vamos lá. Então, segunda questão, gabarito a letra A.
as células procarióticas, ou seja, os seres vivos procariônicos, eles vão estar incluídos somente no reino monera. Todos os outros, os seres são considerados eucariotas, né? Não esqueçam mais. Terceira questão, as bactérias são organismos procariontes, aqui, ó, procariontes, só para a gente forçar a questão da carioteca. As bactérias são organismos procariontes, ou seja, não possuem núcleo organizado. Essa característica acontece como consequência da ausência de quem, gente? Da carioteca. Letra C de carioteca. C de coração e C de corajosos são os alunos do terceiro CDE. Né? E professor, Então, ó, diga. tem uma dúvida assim, tipo, de localizar, né, a parede celular do envoltório e da membrana plasmática. A parede Pois eu celular, ela vou... fica por fora, né? O externo. Isso, E vou pegar. o envoltório, Pode falar. ele cerca o núcleo e a membrana plasmática, ela, onde é que ela fica? Vou já mostrando aqui. A estrutura. Ó, todas as células, toda célula, seja ela procarionte, seja ela eucarionte, ela vai ter três estruturas básicas, não esqueça. É a membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, certo? Só que o reino monera vai ter umas outras estruturas também que vão ter essa característica de envoltório. Quero mostrar ali também. Também mais. Ficar bem. Internet. Tá dando para visualizar essa figura aqui da bactéria aqui, tá? Alô? Oi. Repete, professor. Então, ó, eu peguei aqui se tá dando para visualizar essa bactéria aqui, ó. Eu mostrei Sim. para vocês. Então, ó, para quem perguntou como identificar esses envoltórios. Então, no procarionte, ou seja, nas bactérias, lembrando, quais são as estruturas básicas da célula de cada ser vivo. Toda célula possui membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. No caso aqui da bactéria, como o núcleo ele é espalhado no citoplasma, a gente vai chamar de nucleóide, né? Nucleóide. Esquece as estruturas plasmídea e flagela aqui, que não é obrigatório. Então, toda célula apresenta membrana plasmática, citoplasma e núcleo. No caso das bactérias, acima da membrana existe uma outra película, uma outra membrana, que é a mais externa, que a gente chama de parede celular. A parede, no caso, além de fazer a divisória dos cômodos, tem a função de proteger, né? A gente lá na briga a gente. A parede celular na bactéria também tem essa função de proteger. Então, ó, a parede celular, tanto nas bactérias e nos vegetais, os vegetais também apresentam a parede celular. É uma estrutura que fica antes da membrana. É um outro envoltório formado de proteínas e lipídios, né, glicoproteínas, que vão ter essa função de proteger a célula da bactéria. Depois da parede, vem seguida uma outra barreira protetora, que toda célula tem. Nem toda célula vai ter parede celular. Por exemplo, nossas células, os animais, não apresentam parede celular, certo? Só as bactérias e as plantas. Mas toda célula, sem exceção, tem que ter a membrana plasmática, porque é ela que vai controlar o que entra e o que sai de uma célula, certo? Seja ela célula do sangue, célula da pele, né? Células do músculo, células das cartilagens, todas elas têm membrana. Então, ó,
parede celular, logo após vem a membrana plasmática, depois da membrana plasmática nós vamos ter o que a gente chama de citoplasma, que é essa parte líquida que vai ter os outros materiais espalhados, incluídos, né? Então, nós temos a parede celular, depois a membrana plasmática e depois o citoplasma. Dentro do citoplasma, aqui nós vamos ter o núcleo. O núcleo da bactéria não vai ter um envoltório. Como não vai ter envoltório, por isso que o núcleo é o que, ó, todo espalhado de forma irregular, e todo espalhado no citoplasma. Por ele ser espalhado, essa célula se tornou uma célula mais simples, certo? Essas células simples foram chamadas de células procarióticas. Por quê, professor? Porque o núcleo dessas células não tem o envoltório, né, chamado carioteca. E a carioteca ela vai envolver o núcleo todo de material genético, deixar o núcleozinho organizado no citoplasma. Quem tem essa carioteca? Só os eucariontes, certo? Então, aqui, ó, nós temos uma parede celular, membrana plasmática e o núcleo espalhado, né, no centro, espalhado no citoplasma. Essas células aqui, onde o núcleo é espalhado, a gente vai chamar de procariontes, porque eles não apresentam carioteca. Agora eu vou mostrar para vocês a carioteca, certo? A célula animal tem ribossomos. Tem. Qual é a função do ribossomo? Sintetizar proteína. A diferença é que na bactéria, vocês viram aí, é cheio de estruturazinhas, né? Cheio de ribossomo, porque a bactéria é rica em ribossomos e pobre em outros organelos, né? Olha a célula cariótica de você, como ela vai estar mais complexa e cheia de organelos, né? Então, aqui, ó. Olha aí já a célula eucariótica. Que células são essas? São células de seres eucariontes. Olha aqui o núcleo. Ó. Então, ó, vocês vejam aqui, nós temos uma membrana plasmática, não tem parede celular, nesse caso aqui, né? Não tem a parede celular, tem o quê? Ó? Tem a membrana plasmática, e essa parte aqui, onde tem essas organelas, são o citoplasma, e bem no centro é o núcleo. Tá vendo que o núcleo não está espalhado? Então, o núcleo está organizado por uma película aqui, ó, que a gente vê bem fininha. Essa película aqui a gente vai chamar de carioteca. Daí deu o nome de seres eucariontes, ou células eucariontes. Então, ó, aqui está o núcleo, certo? O núcleo. O núcleo tem um núcleo dele, a gente vai chamar de nucleolo, né? Então, o núcleo ele é bem organizado aqui por conta dessa membrana que envolve o núcleo. O nome dessa membrana é carioteca, certo? Então, as células eucarióticas, elas apresentam esse envoltório nuclear. Só a presença desse envoltório nuclear deu a essa célula uma complexidade muito grande, né? Então, foi importante essa pergunta, porque a gente revisou a questão dos envoltórios. Os envoltórios são parede celular, membrana plasmática e carioteca. Quem tem a carioteca são as células eucarióticas. Quem não tem, as procarióticas, certo? Todas as células têm parede celular? Não. Só as células dos procariontes, ou seja, das bactérias, certo? As células dos vegetais obrigatoriamente possuem parede celular. E onde é que fica a parede celular? Que o nosso colega perguntou, que a maioria das pessoas confunde a posição dela na célula. Ela fica antes da membrana plasmática. Qual é a função da parede celular na célula, né, do ser vivo, na célula procariônica dos vegetais? Proteger e selecionar o que entra e o que sai de uma célula, né? Ela vai fazer quase o papel de uma membrana plasmática, só que além a membrana plasmática, ela controla o que entra e o que sai de uma célula, mas já a parede, além de controlar, ela vai também proteger, né? Ela é rica em proteínas e glicoproteínas. O que é glicolipídios e proteína? Proteínas são substâncias que vão dar essa função estruturante e glicolipídios, que são a junção de glicose com alguns lipídios, né? Óleos ou gordura presente na célula.
Então, ó, sobre os envoltórios celular, nós temos parede celular, membrana plasmática e carioteca, ok? Então, deu para clarear aí, gente, sobre os envoltórios? Deu, né? Então, vamos só Deu. finalizar aqui, ó. Então, na terceira questão, os procariontes assim chamados porque essa característica acontece como consequência ausência, certo? A palavra-chave, ausência de. O que que define os seres procariontes para caracterizar essa ausência? Ausência de quê? De carioteca. Letra C, C de carioteca. Sobre as bactérias, rapidão aqui, como as bactérias são classificadas, gente. Então, muita gente acertou. As bactérias são classificadas de acordo com a sua morfologia. Lembrando que a morfologia é a forma como as células da bactéria se apresentam. Então, não esqueça, são 4 grupos de classe de bactérias. Nós temos as bactérias que têm um formato arredondado, né? Arredondado, parece bolinhas esféricas, a gente chama de cocos, né? Nós vamos ter as bactérias que têm a forma espiralada, né? Formada de arame, de caderno, por exemplo, em espiral. Então, a gente vai chamar que essas bactérias têm um formato espiral, a gente vai chamar ela de espirilos, né? E nós temos também as bactérias que têm um formato de bastonetes, né? De bastões. Aí deram origem à palavra bacilos, né? Então, são bem simples. E, por último, nós temos um formato que eu chamo de bastão encurvado, né? Mas alguns autores chamam de vírgula, né? Forma de vírgula, são os vibriões. Não? Então, fica até fácil para a gente associar cocos arredondados, espirilos espirais, bacilos de bastões e vibriões no formato de vírgula ou um bastão encurvado, né? Então, essa classificação simples se diz respeito à questão da morfologia, que é como essas formas celulares se apresentam, né? Elas se apresentam nesse formato. Isso a gente chama, o critério de classificação das bactérias, né? A gente chama de morfologia. Mas também alguns alunos colocaram no formato por agrupamento, a gente ainda pode ter, por exemplo, 2 cocos, né? Mais de 2 vão estar estafilococos. Mas, no geral, a classificação das bactérias são essas 4. Cocos, espirilo, bacilos e vibriões, certo? Então, gente, eu espero ter ajudado aqui nessa revisão base dessa questão. Quem não terminou, né, quem não me entregou ainda, tem até hoje à tarde para entregar, até hoje à noite, que eu só vou fechar amanhã, essa questão dessas atividades, da frequência de vocês. Não esqueçam de colocar a frequência de vocês, né? Aí no chat, o líder vai me passar posteriormente. Quem não fez, tenta responder na próxima aula. Eu vou concluir aqui rapidamente essa atividade, a gente já entra no protista, certo? Porque é bom a gente revisar essas questões aqui, porque a gente vai precisar para fazer outras questões, outras atividades e outros conteúdos aqui no terceiro ano. Lembrando que a gente sempre vai estar fazendo essas revisões na base de questão, dica do Enem, como a gente lidar com essas questões, né, questão contextualizada, e aí, até lá. Então, gente, boa sexta-feira, se cuidem, né, usem máscara, o negócio não está sério, né, agradeço a Deus, né, quem acredita, eu acredito, quem acredita, agradeço a Deus por nós estarmos aqui com saúde. Um abraço na família de vocês, e vocês tudo de bom, né? Vou seguir aqui para outra turma. Tchau, professor.